E então, meu povo, depois de falar sobre a perspectiva de tonal, nós vamos agora para a perspectiva mesmo de desenho, né? Perspectiva de desenho. Deixa eu marcar aqui para ficar bem certinho, encaixado. Então é isso. Assim como a perspectiva tonal, né? As coisas como vão modificando conforme a distância, a perspectiva também no desenho vai modificando também. Só que a perspectiva no desenho, ela vai modificando o tamanho, não é cor, entendeu? Então, nós vamos aqui imaginar aqui um cenário aqui, né? Então, vamos para que a gente consiga fazer qualquer cenário, primeiro precisamos ter uma linha, que chama linha do horizonte. E como é que a gente sabe aonde que está a linha do horizonte? Isso vai depender da altura que está. Se a gente estiver num lugar bem alto, né? A gente vai fazer a linha do horizonte lá embaixo. Se estiver num lugar bem baixo, deitado, assim no chão, por exemplo, a gente vai ver a linha do horizonte aqui em cima. Mas como a gente está de pé olhando o horizonte, então a gente vai fazer assim. A gente vai imaginar mais ou menos o meio do espaço onde vai ser desenhado o cenário. A gente faz uma marquinha lá. E mais ou menos o meio do meio, mais ou menos, um pouquinho para cima até, você pode traçar aí uma linha. Essa linha se chama linha do horizonte. Por que ela chama linha do horizonte? Porque é uma linha que está no horizonte. Então, dessa linha que vai sair as montanhas, as coisas que estão lá no horizonte. Não é por exemplo, nos pés das montanhas é onde passa a linha. Se você for desenhar montanha, você tem que começar da linha. Entendeu? Ó, a linha. Porque aqui em cima já não é o horizonte, é a ponta da montanha. Claro que se for muito distante, né, vai fundir, a distância vai ficar tão pequena que vai ficar uma linha só, né, mesmo que seja uma montanha altíssima, né. Mas aqui, quando a gente está olhando um horizonte, que é possível ver as montanhas imponentes, né, então a gente imagina a linha do horizonte no pé delas. Entenderam, gente? E aí, através desta linha do horizonte, a gente vai ter aí então a base para fazer toda a pintura. Então vamos idealizar alguma coisa aqui. Vamos simbolizar para ficar fácil entender. Vamos imaginar um ponto. Isso daqui já é mais complexo do que, mesmo simplificando, é mais difícil um pouco do que a de perspectiva tonal, né? Então vamos imaginar um ponto. Se você quer uma estrada que vai aqui, o ponto fica ali. Se a estrada for para lá, o ponto é lá. Tem momentos que o ponto fica longe da cena, fica fora da cena, mas nós vamos trabalhar a princípio agora com os pontos dentro da cena. Então vamos imaginar aqui uma estrada que vai para lá. Então nós imaginemos um ponto. Depois vocês vão ver que isso aqui é muitíssimo importante. Então a gente vai fazer as montanhas, paisagens lá no todo, né? Assim, fazer os itens, né, que compõem a paisagem, fazer uma montanha mais alta aqui e tal, tudo com base na linha do horizonte aqui, né? Tal, fiz aqui a montanha. Agora eu vou fazer uma estrada que vem reto. Poderia fazer curvas, sim, mas vamos trabalhar com reto primeiro para ficar mais fácil. Depois a gente vai complicando conforme a gente vai tendo aí mais, vai avançando pro nosso cursinho, né? Então vamos fazer aqui como se fosse uma estrada reta. Então a estrada vai até lá no horizonte. Chega lá, ela some, né? Fica tão pequenininha que some lá no horizonte. Então, vamos fazer aqui, ó. Acho que aqui tá bom. E eu tô fazendo meio simbólico para simplificar, porque isso aqui é para entender. Então aqui nós temos a linha de uma estrada. E se a gente for fazer uma casa afastada aqui, um pouquinho da beira da estrada, vamos supor que a gente faz uma barraquinha aqui, uma cabana, uma casinha assim, daquelas que eles fazem para vender as coisas na beira da estrada, né? Então a gente vai ter uma noção
Suponhamos que a estrada... Vamos fazer mais larga. Vamos supor que isso aqui é só uma pista da estrada. Vamos fazer mais uma. Vou fazer aqui sem a régua mesmo. Né, aqui. Então, a barraquinha vai ocupar mais ou menos o tamanho de... um pouquinho mais do que uma pista, né? Então vai ser assim. E esse lado da barraquinha aqui, o lado... Por exemplo, essa estrada aqui, se tiver se caiu de um caminhão uma caixa aqui, ó, da carga do caminhão, essas linhas da caixa vai ter que seguir todas lá para a linha do horizonte. Ponto de fuga. Isso aqui é ponto de fuga. Linha do horizonte. Opa. Linha do horizonte. Ponto de fuga. Oh, tô errando tudo hoje. Fuga. Ponto de fuga. Isso aqui. Entendeu? Aí esse lado da caixa aqui, ela também vai ter que seguir até encostar na linha do horizonte. Vamos colocar bem no finzinho aqui da tela aqui para caber dentro da tela. Ó. Depois nós vamos fazer a cabaninha que eu falei. Vocês entenderam? Isso daqui é a caixa, essa linha aqui vai ter que seguir até lá. Isso que eu fiz aqui para a gente ter noção da beirada da cabaninha aqui. Então nós vamos fazer assim, nós vamos seguir a linha do horizonte e fazer a beiradinha da cabaninha. Opa! Nós imaginamos que ela é mais ou menos um pouquinho mais do que a meia pista, né? Então, daí a gente já tem uma noção mais ou menos da altura também, da cabaninha. Primeiro nós vamos imaginar uma caixa, depois nós fazemos o telhadinho, trabalho no telhadinho. Tudo que está nesse lado aqui vai chegar naquele ponto lá. Ó. Então, ó, fica bem levezinho. E a cabaninha, nós vamos primeiro imaginar o detalhe dela aqui. Tem que chegar lá no pontinho, aqui ó. A parte inferior, a parte superior também. O propósito dessa cabaninha aqui, desse desenho aqui, ó, tem que chegar lá. Daí aqui em cima, a gente vai fazer, vamos supor que subimos um pouquinho, fazer uma inclinação. Nós vamos fazer uma barraquinha de vender banana na beira da estrada. Só que bem simbólico, assim, bem... Isso daqui, ó, ficou torto. Por que ficou torto? Porque eu não obedeci a linha do horizonte. O ponto de fuga é a linha do horizonte, ó. Então tem que ser aqui, ó. Tá vendo? Aí, suponhamos que eu quero agora fazer uma outra cabaninha lá na frente, a 100 metros. Vamos supor que aqui está a cabaninha, 100 metros tem outra. Então eu vou deslizar 100 metros, vamos supor que seja aqui. Aí eu vou, não precisa nem ser nessa linha, porque a cabaninha ela pode estar mais afastada ou mais perto, mas o princípio da construção é o mesmo. A parte de baixo vai seguir a linha do horizonte, quer dizer, vai seguir, vai chegar até na linha do horizonte. Vai ter uma outra parte aqui, que esse lado aqui vai chegar até a linha do ponto de fuga, que está acoplada na linha do horizonte. Ó. Subir aqui. Coincidiu o teto aqui, um pouquinho para cima, quase que coincidiu na linha do horizonte. Vocês entenderam? Pode ver que aqui a gente já não enxerga o telhado da casinha. Por que não enxerga? Quase não enxerga, né?
Eu fiz o... Porque ficou bem fininho, ó. E quando mais alto a gente colocar aqui, daí a gente vai passar a enxergar o fundo da casinha. Suponhamos que chega um mágico aqui e ergue essa casinha aqui, consegue fazer flutuar aqui. Daí ela está aqui em cima. Daí a gente vai enxergar o quê? Agora fazer aqui a olho mesmo. Ó, na direção da linha do horizonte. Vai enxergar o fundo da cabaninha. Não mais o teto. E esse ponto para de baixo aqui vai ter que vir aqui. Ó. Então vai ficar assim. Eu faço a olho, depois eu coloco. Então vai ter que ficar assim, ó. Aqui e aqui, ó. Entenderam, gente? Se a gente conseguisse fazer flutuar a cabaninha, ela ia subindo, subindo, a gente ia passar a enxergar o fundo dela. Então, gente, isso daqui é importante para a gente poder, para a gente não cometer aquele erro gravíssimo que eu vejo muito. As pessoas fazem uma casinha assim a olho, vamos supor que faz uma casinha ali meio a olho assim, e faz assim, ó, fundando para dentro. Sim, uma perspectiva exagerada aqui. Não pode, gente, porque ó, se for seguir aqui, ó, não vai pegar na linha do horizonte. Essa beirada aqui sempre tem que estar na linha do horizonte. Então, eu vou passar para uma outra folha agora, para a gente continuar o estudo de perspectiva, mas esse vídeo eu vou parar por aqui e eu quero que vocês entendam a importância que tem do conhecimento da perspectiva. Porque só depois que o pintor, o futuro pintor, né, que vocês estão aprendendo, tiver consciência, né, de tudo isso e tiver entendendo tudo isso, aí sim vocês vão fazer uma pintura que não vai deixar margem de erro para as pessoas, né? Então, essa casinha aqui, por exemplo, se fosse fazer o certo, essa linha aqui, essa beirada aqui, tinha que seguir batendo naquele ponto. E esse daqui, batendo naquele ponto. Você entendeu? Ficaria assim, ó. Vamos corrigir. Esse daqui teria que bater naquele ponto. Teria que ser assim. Entenderam? E essa linha aqui, ó, teria que bater ali no ponto. Ali. Então, gente, de passinho em passinho, eu vou conscientizando vocês das coisas que são extremamente importantes para que vocês possam aí depois pintar sem cometer esses erros gravíssimos, né? Porque não pode cometer esses erros. E assim como a casinha, os detalhezinhos aqui também as montanhas, conforme vai ficando longe. Por exemplo, esse pico que se fosse fazer lá atrás ia ficar assim, né? Já que nós vamos entender também saber dividir o tamanho, né, conforme a distância. Então, para esse vídeo aqui, ficamos assim. Entenderam, gente? Aguarde aí que eu vou vou postar mais um vídeo relacionado à perspectiva, que só em perspectiva nós vamos fazer vários vídeos, porque tem muita coisa para a gente estudar. Só que eu vou, para não complicar muito, vou parar por aqui esse daqui. Entendeu? Já vamos passar para o outro, um outro exemplo, tá bom?